Galera, eu tinha prometido para vocês fazer uma série falando de negócio, mas pra galera que vive de música e arte. Confesso que esse start é com uma pessoa que, cara, eu conheci o trabalho, já admirava quando produtor e promoter, né? Sempre vi em grandes eventos e principalmente em cerimonial. Então, o Falando de Negócios, Vivendo de Música e Arte, tem o seu primeiro episódio com Eric Ramoa, violinista e psicanalista e psiconauta, correto? Então, ele vai falar um pouquinho desse mix aí que é o bem-estar, o wellness e a música. Não só a música, mas também produção, né? Eu lembro um pouco, Eric, quando o Violive iniciou, que eu lembro de vocês em lugares específicos e que as pessoas ficavam mesmo babando o som de vocês, assim. O mix que vocês faziam, né? O violino, do violoncelo, do baixolão, e ficava assim, um som de primeira. Depois eu vi que vocês implementaram mais alguns músicos, como os saxofones, se não estou enganado, você me corrige. Mas essa sua parte mais espiritualista, eu comecei a ver quando eu queria mais fazer sua reportagem mesmo, sua entrevista. E eu confesso que ficou muito bacana e eu comecei a consumir muita coisa. Principalmente esse trabalho seu de respiração. Que caraca, que maneiro que eu nunca tinha prestado atenção. Bem-vindo, Eric. E antes que nada, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, né? Para a gente falar um pouco do que é viver de música e arte. Como é essa trajetória? Em que momento você decidiu viver da tua arte? E se em algum momento você pensou em... Mas, para a galera que está escutando a gente, quer saber quem é Eric Ramoa. Boa. Muito boa tarde a todos aí que estão assistindo. Joey, obrigado pelo convite aí. Para quem não conhece um pouquinho da minha história, né? Eu vim de uma família de músicos. Minha mãe é professora de piano, meu pai foi DJ, teve discoteca, né? A família toda de música. Show, maneiro. Né? Mas viver de música é um grande desafio, ainda mais no Brasil. Tem gente que sobrevive de música, né? Então, hoje nesse bate-papo, eu vou dar alguns insights, algumas ideias para quem quer viver e não sobreviver de música, de arte, né? Como que eu fiz, como que deu certo comigo e pode dar certo para você. Eu comecei tocando na rua. Cara, que louco, né? Porque a galera era assim... Quem é daqui de Búzios, né? E lembra mais ou menos uns 11 anos atrás, eu e um arpista amigo meu da faculdade de psicologia, o Pedro, a gente tocou durante 3 verões aqui na rua. Eu era militar, decidi sair das Forças Armadas para viver o sonho de ser artista, músico, e comecei da maneira mais simples, mais humilde, mais interessante, porque para mim todo artista deveria tocar na rua, porque é o melhor cenário para você desenvolver a performance, você ter uma leitura do que a galera tá gostando. Então, para mim, a rua é uma faculdade, assim, é a melhor faculdade de música que tem a rua. E é impressionante, porque muita gente acredita que é demérito tocar na rua. Eu tive pouca experiência e performance na rua. Lembro-me de uma vez que, quando músico ainda, tocando em banda e tal, a galera falou assim, vamos fazer um som em tal lugar, assim, assensado. A gente ia pela igreja. Aí eu falei, cara, na rua? Irmão, será que vai ter público? Como é que vai ser? A galera falou, meu irmão, vamos só tocar. Embora. Só que quando você tá assim, muito inserido na igreja, você acredita muito no... Vai pegar um pouquinho de Davi, de Salomão. Então a galera assim, acredita muito nessa coisa dessa conexão, né, espiritual. Conexão com o divino através da música. Então fala-se muito em unção, que mais que nada seria esse feeling de você sentir que a música está sendo mais do que o lugar que está, né? Que ela está indo para um outro nível. Fomos nessa mentalidade. Chegamos, aí montamos na praça, tal, uns pedaços bem complicadinhos, uma operação mais ou menos, montei meu set, a gente começou a tocar. Só que a gente era um jovem e meio rebelde da igreja. Tá? A gente era a galera que fazia um som que os ortodoxos olhavam, né? A gente pegava, os que confiam no Senhor, e botava... Rock and rollzão. Aí a galera, uau! Tudo a gente mudava.
Cara, a gente olhou, sei lá, uns 5, 10 minutos, praça lotada, molecada curtindo o som, e a gente olhando pro outro assim, e a galera que ia fazer a pregação ali, meio que é um evangelismo, meio apelo para quem quer e tal. Falou, toca, a previsão era bem menos pessoas. Lotou, ficou muito legal, só que a gente decidiu falar da música, não tanto de religiosidade. Então a gente tocava muito mais bandas como Catedral, Novo Som, Oficina G3, que tinha um som que não era falar de Jesus sem falar, era a música. E ali eu percebi que nunca ia viver aquela experiência se eu tivesse dentro de um edifício, de uma igreja, de um culto, onde todo mundo já sabe, então, a galera que estava curtindo, a galera que não sabia. O efeito da tua música, que eu me lembro assim nitidamente, em lugares na rua, pelo menos aqui em Búzios, era muita gente olhando e não tinha letra, não tinha apelação, era música da boa. Por mais que as pessoas entendessem que era um clássico e elas sufejassem, cantassem na sua memória, de acordo com o que vocês cantavam, mas era música clássica sendo popular. Então isso chamava muita atenção. E aí eu falava assim, pô, cara, esses caras deve ser muito difícil contratar eles estão fazendo muito mais por prazer do que por grana, porque era praticamente no chapéu, né? Era passava o chapéuzinho ali. No chapéu, né? Então, essa experiência sua de rua conseguia manter um projeto que vocês estavam fazendo ou era mais vocês investirem mesmo do que um retorno que se dava financeiramente? O trabalho na rua ele foi com o propósito de conseguir equipamentos de som, microfone, para a gente poder prospectar esse trabalho para começar a atender cerimônias de casamento, eventos corporativos, né? Então foram 2, 3 verões ali que a gente foi fazendo e começando, e pra gente foi uma experiência muito linda. Muita gente pegaram vários cartõezinhos que a gente foi distribuindo, e eu lembro que a gente começou a ir para vários lugares do Brasil, porque Búzios ainda é um lugar muito turístico, a galera veio para cá e muita gente contratou para tocar no casamento deles depois de 1 ano, 2 anos, através daquele diazinho na rua que eles foram lá e assistiram a gente. Então, assim, foi uma ideia muito legal, assim, para mim, pro Pedro, e que prospectou a gente para frente, assim, muito interessantemente. Teve um caso muito engraçado, porque olha como que é a coisa. Se você hoje pega o nível do Violive ou o nível do próprio Eric, só é um nível muito alto para você pensar em música de rua. Você olha e fala, é um nível muito alto para você pensar em música de rua. Mas houve um caso muito curioso que aconteceu no ramo digital, que uma musicista brasileira na Austrália precisava bater uma quantidade de X de seguidores para não ter seu visto caçado, digamos assim, e ela continuar estudando música na Austrália. Ela foi para a rua, bateu a meta, dobrou e depois contou sobre essa experiência. Ela é uma música de conservatório, universidade, e, enfim, não tinha vivido essa experiência na rua e ela teve que fazer isso, só que ela fez tanto e continuou. Só que a gente está falando de um músico clássico. Não é um... Se você pegar, hoje você vê na rua, que eu acho muito bacana no Brasil isso acontecer, você vê 4 ou 5 pessoas que vão nas praias de Búzios fazer um clássico do samba, fazer uma coisa mais cômica. Quando um europeu ou estrangeiro vê aquilo, cara, ele acha incrível. Até porque as praias em qualquer outro lugar, pelo menos por alguma experiência que eu tive, ela é morta, ela não tem nada, nem serviço tem. A nossa ainda bem que ainda tem serviço, tem tudo isso. Eu sempre vi você rua mais centro e tal. Agora, em algum momento você chegou a fazer, assim, de repente não na praia especificamente, mas próximo à areia, e as pessoas estão curtindo o seu som na areia e você tocando? Isso já aconteceu? Fora algo contratado especificamente, né? Já aconteceu muito de fazer casamentos, pé na areia, né?
outros tipos de eventos, mas fazer ali na rua, porque a gente levava um equipamento, a harpa é um instrumento bem delicado também, para não pegar água, né, marisia e tudo mais, claro. O violino também, né? E eu sempre prestei atenção no dress code de vocês. Você estava com uma roupazinha mais charmosinha, então não combinava muito com o pé na areia. A nossa proposta era mesmo tocar na noite aqui, em Búzios, né, naquela luz mais amarela, assim, bem charmosa, então a gente via com um chapéu, assim, bem elegante, assim, né? E oferecia... a gravatinha borboleta, gravatinha, então oferecia pra galera essa musicalidade aí diferente. E hoje, Violive, depois de um tempo, né, Eric Ramoa, Violive, hoje já é algo que as pessoas já sabem, já está no dito popular, as pessoas já entendem vocês como os músicos mais diferenciados da cidade, acredito que da região e do estado também. Hoje, como que é a vida de músico? E depois a gente vai entrar na tua vida mais da tua formação de psicanálise e psicologia, se eu não me engano. Psicologia. Isso. Hoje, Violive ou você solo garante que você não precisa fazer nenhuma outra coisa ou ainda você complementa com outros trabalhos? Depois de toda essa jornada que você fez, depois de você ter posicionado, porque vocês posicionaram muito bem, não só pela apresentação como músicos, mas também pela apresentação como negócio mesmo, como empresa, como trio, duo, independente de como fosse. Hoje, viver da arte é possível para você? Ou ainda você tem que ajustar algumas coisas e, de repente, fazer outros trabalhos, enfim? Totalmente possível mesmo. E aqui nessa conversa eu vou passar algumas técnicazinhas que vai ajudar todo mundo, porque a gente imagina que viver de arte você precisa focar na arte. Aqui vocês vão ver que não é muito bem assim, mas vamos trocando essa ideia aqui que vai ficar bem legal. A Violive cresceu, cara, hoje são 9 projetos, tem mais de 30 músicos e operadores de som trabalhando, né? A gente está fazendo evento em todo o Brasil, fora do Brasil também. A agenda sempre bem articulada e entregando o nosso propósito, que é a música, entregando esse dom, esse talento que a gente tem em prol de algo muito lindo, que são os casamentos, né? Que eu acho é uma energia tão alcalina, né? Você tá ali participando de algo tão especial na vida de duas pessoas que te escolheu para estar fazendo um momento assim cirúrgico, né? Sensorial, que é a música, né? Porque você chega nos casamentos, você vê tudo decorado, as flores e tudo mais. Mas o papel do músico é um decorador do tempo. Porque visualmente está decorado, mas se você fecha os olhos, qual é a decoração que está faltando ali? É o artista que faz isso. Então eu falo para minha galera, né? A gente não é só músico, a gente é um decorador do tempo. A gente decora o que é sensorial. Por si só a decoração ela não vai entregar uma festa animada, ela não vai fazer os noivos chorarem, mas é a música que vai fazer aquela cirurgia no coração e tocar com muita intenção, tocar com muita técnica e qualidade, com muito coração, faz o que gere toda essa magia que a música faz. Então a gente foi aprendendo, foi evoluindo, foi refinando muitas coisas, né? Foi entendendo como é que é o mercado, como é que anda, foi tendo esse olhar mais refinado sobre as necessidades. Sim, hoje estamos bem felizes, vivendo só da arte, vivendo só de música. Não somente eu, mas meus amigos, né? Não são colaboradores, são meus amigos, também vivendo também. E assim, é muito lindo ver toda essa história. Hoje todo mundo já é praticamente pai, todo mundo já está construindo a sua família. Que maneiro, né? Legal. Já tem uma creche já da Violive já por aí, já tem umas crianças aí. Que é o Violive Kids. Já vou começar a aprender aí para, quem sabe, substituir. Mas no futuro já... Tá sendo uma história muito linda, cara. Tá sendo uma história muito linda mesmo. Bacana. E sabe o que eu percebi desde o início? É que vocês são muito profissionais. Hoje, na área musical, que eu tenho a honra de voltar a atuar na área musical como produtor artístico, eu vejo muito amadorismo a nível com o que é o produto. Porque não há uma confiança no seu ofício. Aí às vezes você vê aquela coisa de vou ter que negociar e etc e tal. Não tem aquela coisa de nós vamos pra rua para construir o que a gente precisa e construindo o que a gente precisa, provavelmente o resultado foi muito melhor do que o esperado. Porque as pessoas vêm ali, não, quero levar para esse momento especial, quero levar para tal coisa. Então, todas as vezes,
que se fala em um show do nível de vocês, a pessoa olha, cara, deve ser muito alto esse cachê. Deve ser muito complicado para pagar. E já teve gente que contratou você e falou, cara, vou te falar, investiria 10 vezes. Valeu muito. Eles foram profissionais do início ao fim, desde a tratativa até o show em si, o after. E eu sempre quero trazer isso porque nossa audiência é não só de músicos, mas de empresários e contratantes também. Então eles ficam sempre naquela dúvida, pô, ver o nível, ver a apresentação, ver como que é, falar, poxa, deve ser bastante complicado ou não cabe no meu orçamento. Hoje, não é um impeditivo, mas assim, as pessoas têm ainda essa visão de que, cara, vou contratar o Via Live, mas vou ver se eu vendo uma propriedade para contratar, vou contratar o Via Live e se surpreende quando vê que é algo que é acessível, né? Claro que existe uma diferença de algo popular, com poucos músicos e com nível também, né? E outra coisa é você contratar algo que você quer muito, o nível te agrada. Existe essa discrepância no entendimento ou todo mundo que procura vocês já tem uma noção mais ou menos e isso não é uma problemática na hora das contratações? Não é uma problemática mesmo, porque os valores estão bem assim, tabelados com a realidade da música no Brasil, né? E o casal consegue contratar de um serviço a 5 serviços dentro de um mesmo evento. E à medida que ele vai incluindo serviço, ele vai conseguindo mais desconto, vai conseguindo uma flexibilidade maior. A Violive hoje se tornou uma agência, não são somente um grupo musical. Então a gente atende a cerimônia do casamento, a gente tem diversas bandas, atrações, temos DJ, temos toda a estrutura de som, iluminação, palco, tudo para fazer a experiência completa para o casal. Que normalmente o casal vem com uma dor de que tem que contratar um serviço de um lugar, um DJ vindo de outro lugar, uma banda vindo de outro lugar, uma empresa de som que às vezes não se conversam, que às vezes falta alguns alinhamentos, né? Eu sempre, é nisso mesmo que eu tô falando, tipo assim, é uma solução que, caramba. Aí eu chego com uma solução muito mais fácil para o casal, porque ali ele já tem tudo, não precisa contratar mais nada por fora, e ali tem uma flexibilidade ainda no valor, porque está concentrando uma maior quantidade de serviço. Então acaba ficando para o casal verdadeiramente muito interessante. Não somente para o casal, mas para todo contratante, quer seja de formatura, evento corporativo, né? Todo tipo de evento. Isso é bacana porque criou-se um ecossistema e é muito bom você falar isso. Obrigado por falar isso, porque o que acontece? Entrar em contato com a Violive e saber que pode deixar. Essa parte musical a gente já tem quem? Porque a Violive vai resolver tudo isso pra gente, a gente vai ter esse problema. Isso. A gente tem praticamente um cerimonialista da área de musical. E isso é muito bom, porque eu vou te falar, às vezes a pessoa precisa contratar. Já aconteceu isso comigo, né? Contrataram a gente para um evento de despedida. Chegou lá, falou, poxa, o som não atendia. A gente teve que resolver, digamos que em 40 minutos, com os contatos que a gente tinha. Mas para e pensa, se a pessoa que contrata já sabe que com a Violive tem tudo isso, não vai ficar com essa dor de cabeça, né? Ficando maluco, chamando um, chamando outro. Assim, hoje, principalmente quem quer casar, o que menos quer é dor de cabeça. O que mais quer é solução. Por isso que a pessoa decide contratar. Então, esse ecossistema da Violive atende não só a cerimonialista, mas principalmente o mercado em geral. Agora, fora a área mais de cerimônia e corporativo, a Violive tem atuado mais em clubes, em day party, em beach club, em coisas assim, ou, sei lá, às vezes até cruzeiro, tô aqui já visualizando, festivais, algo assim, ou tem ficado bastante nessa área de cerimonial e corporativo, mas tendo convite, vai para qualquer desses ambientes. Tendo convite, a gente vai para qualquer lugar. Participamos do Rock Rio já pela 3ª vez, né? Fiz agora recentemente o Rock the Mountain lá em Petrópolis também, uma proposta mais música, yoga, autoconhecimento. Então, assim, a gente está preparado para tudo, essa é a grande verdade, não só para música e entretenimento, mas para música medicina, música para autoconhecimento, que é o que a gente vai entrar já já.
que é o upgrade que a Violive deu agora mais recente. Já quero saber até se tem label, se tiver label eu vou cobrir, eu vou também participar. Isso é interessante. Agora, Eric, você falou que você foi militar e hoje vive do seu sonho. Como que foi? Principalmente a gente bota na balança, né? O nosso entorno familiar, os mais próximos. Hoje a carreira militar é algo que muita gente sonha por essa segurança que ser militar você vai ter hoje. Não é tão falado, não é tão divulgado, mas a maioria sabe, se é militar, digamos que tem uma certa segurança. Essa transição e essa confiança também, né, de queimar a ponte e viver de algo que você acreditava, de um projeto seu, como que foi e como que foi aceito para o seu entorno e família principalmente, né? Sim, sim. Quando eu conto para as pessoas, né, que eu era militar e saí para viver de música, acho que fica a ideia de que esse cara não serviu para ser militar, deve ter dado muito trabalho. Não, pelo contrário, super me adaptei. Eu, inclusive, fui o primeiro lugar da minha turma geral de formação, né? Consegui uma classificação muito boa, pude escolher para onde eu queria trabalhar. Então, sim, foi uma experiência muito linda para mim. Você fez o quê? Profissional? Eu cheguei a cabo da Marinha, trabalhava no meu último setor, trabalhava no setor de radiologia médica. Atendia os pacientes, né? E o espaço me gerou muitas virtudes, né? A virtude da disciplina, a virtude da honra, da verdade, valores que tem no militarismo, né? Porém, outras coisas também comecei a perceber que não compactua muito comigo, né? Uma forma, o militarismo também é uma forma muito radical de pensar, muito mente fechada para muitas coisas, né? E eu fui vendo que não conversava muito com a minha frequência. E eu sempre quis viver de música, essa é a verdade, né? Então, para mim, foi só mesmo ali um degrau, como todo mundo tem que passar na vida, para depois você escolher o que você quer fazer. Meus pais, na época, não gostaram muito dessa ideia de eu sair, né? Mesmo sendo da música, da arte, porque nossos pais querem sempre a estabilidade para os filhos, né? Mas eu confiei em mim, confiei no que eu quis, manifestar o que eu queria fazer da vida. E fui com tudo. Acho que é assim que tem que ser feito, né? A gente não tem que entender a diferença de coragem e medo. Coragem não é ausência de medo. A gente tem que ir com medo mesmo. Porque se você esperar ter coragem, ou seja, eu só vou tomar essa decisão quando não tiver mais medo, nunca vai acontecer. Vou tomar essa decisão quando estiver preparado, nunca vai estar preparado. A coragem não é ausência de medo. Então eu fui com medo mesmo, claro, óbvio, não. Eu fui, caraca, eu recebo um salário e vou começar a receber cachê. Desculpa, galera, para quem não entende isso, é uma diferença muito grande. Salário e cachê é uma diferença muito grande. Então, quem vive de arte, de música, recebe cachê, né? E quem tem estabilidade recebe salário. Independente de qualquer coisa, o saláriozinho está na conta. O artista não. Se você não manifestar, se você não criar, você não fazer, se você não tocar, você não ganha. O artista é o empreendedor. Né? Viver de cultura e arte é isso aí, de música e arte é isso aí. Eu sou parte, né, de um projeto musical que quando nasceu, eu estava há muito tempo, eu fui baterista durante muito tempo na igreja e não toquei muito pouco secular. Aí, na época, a gente gravou CD, abriu show de gente muito importante, né, na área. Só que, no final da brincadeira, eu não consegui ter essa coragem. Falei, putz, eu vou ter que fazer outra coisa. E aí eu fui para a comunicação social. E depois da comunicação social, eu fui para letras e fui dar aula. Só que a música nunca saiu de mim. Eu sempre fui apaixonado pela música. Lembro-me que, em uma situação muito específica, eu era batera e eu trabalhava na igreja, onde eu sou muito honrado em falar. Eu era zelador. Só que eu tinha 19 anos, era praticamente o meu primeiro emprego, 18, 19, de carteira assinada. E eu venho de uma família bastante humilde, que isso não é problema nenhum, muito pelo contrário. Era meio que eu precisava trabalhar para ajudar em casa, porque senão dava ruim. Quando se falava, tipo assim, pô, cara, você tem que parar de trabalhar para estudar música, meu sistema nervoso bugava. Eu falava, cara,
Como que eu vou fazer isso? E eu acabei abandonando o sonho de ser baterista, mas um amigo me fez o convite. Vamos pro evento. Ele tinha tirado um solo de piano, e ele falou, pô, preciso mandar esse solo de piano. Aí eu falei, beleza, cara. Mas onde eu entro? Ele falou, cara, é uma performance voz e piano. Aí eu falei, cara, você me viu cantando, limpando o banheiro, cara. Eu não tenho condições de subir num palco e competir com a galera que vive de música, os caras que faz aula de canto, liceu, caramba, esquece isso, cara. Não, vamos treinar. Só que eu sou muito, quando eu quero algo, eu foco e vou. Aí eu falei, eu vou tirar. Treinei. Fomos pra competição. Eu de batera, fui da onde de cantor. Fomos na competição, tinha uma galera pesada. A gente compete primeira bateria, aprovado. Segunda bateria, aprovado. No final a gente ficou na reta final, né? Os 3 últimos. Falei, agora o negócio é sério. Vamos pra reta final. Reta final, a gente fica em segundo lugar. Quando fica em segundo lugar, o cara vai falar pra mim, poxa, por que não o primeiro? Muita gente tava ali apoiando tudo. Cara, a performance foi perfeita. Aí o jurado falou assim, não, porque ele fez muito igual ao cantor original. E aí, eu falei, era um concurso de cover. Por que tinha que fazer diferente? Aí o pessoal falou, pô, beleza, mas a pessoa falou, pra mim você tirou o primeiro lugar. E aí eu falei, poxa, cara, seria uma boa de fato eu conseguir ver da música. Mas passou um tempo, a minha realidade veio e eu tinha um monte de coisa pra pagar. Faculdade, um monte de coisa. Eu falei, cara, não dá pra eu poder viver de cachê. Essa é a diferença que o Eric tá falando. Viver de cachê é você nunca saber quanto que você vai faturar no mês. A menos, que é isso que eu vou entrar também, que você já tem uma agenda anual. Que pro Eric dá pra ter essa ideia por conta que os casamentos são programados, às vezes até com 2 anos. Fala pra gente a agenda do Violive para 2026. Como que tá a agenda e quais vagas que ainda tem disponível para quem quiser entrar, agenda no caso, para poder entrar em contato. Porque, assim, a gente sabe que vocês já devem ter muita coisa para fazer em 2026. Provavelmente nos meses de casamento, que é os meses mais né? Agora, depois disso, eu quero que você me fale um pouco da experiência que você teve no Rock in Rio. Boa. Porque isso chamou a atenção. Boa. Legal de trabalhar com casamento porque tudo é com muita antecedência. Então, pra gente que trabalha com a arte dentro do mercado de casamento, é um preparativo legal para você ter uma prospecção de como que vai ser seu ano. Então, a agenda já está fluindo, já estamos fechando os casamentos já pro ano que vem, né? Com tudo com antecedência, que fica muito legal. O Rock in Rio, cara, já é a 3ª vez que a gente toca. Dentro do Rock in Rio, eles criam uma capela que eles fazem casamento, e casamento de verdade mesmo. Você sai lá com certificado. Estilo Vegas? Estilo Vegas. Então a gente fica ali tocando também a cerimônia ali que rola ali. Tem 3 casamentos oficiais a cada temporada de Rock in Rio, né? Então eles nos contrataram a primeira, nos contrataram a segunda, gostaram demais, contrataram a terceira. E quem sabe a gente vai estar lá na próxima também. Caramba, que maneiro! Porque imagina você casar no Rock in Rio. Deve ser top demais. Então, poxa, que show, porque isso deve contar no press kit de vocês, né? Na apresentação de vocês, porque isso é algo único. A mesma coisa de ser chamado para você tocar em Vegas num casamento, mesmo que seja aqueles casamentos que é mais, pô, você quer? Vamos? Ou algo que vamos para tal lugar para casar. Agora, eu nunca imaginei na minha vida que pudesse existir esse atrativo no Rock in Rio. Me surpreendeu, eu curti a ideia. Outro festival, você acabou de falar, no festival de espiritualidade. E aí a gente vai entrar num campo que eu tô vendo uma crescente gigantesca, Eric. Eu posso estar muito enganado, mas a geração Z, ela é uma outra pegada. Ela é muito mais natural, muito mais de um lifestyle muito mais de viver melhor, mais dia, menos noite. E a gente vê o impacto nos clubes sendo fechados, muita coisa que as pessoas já não querem mais ficar até 6 horas da manhã ou até muito mais, como foi um boom em 2002, 2003, 2004, até 2010 mais ou menos. O blues era o celeiro
dos festivais de música eletrônica, Experience, Elevation, Tiesto, todos esses gigantes, Paul Van Dyke, Infected Mushrooms, todos esses caras gigantescos estiveram aqui. E lembro-me que eu tinha 4 opções na Rua das Pedras de clubes gigantescos da Europa. Tinha Privilégio, tinha Pachá, Café Del Mar, o Moore Club, que veio mais ou menos de uma pegada assim, e tinha um outro que eu não lembro o nome. Ou seja, era muito para uma cidade tão pequena quanto o Búzios. Só que isso mudou. E agora está sendo mais os eventos mais de espiritualidade e de wellness do que os eventos loucos de 15 horas de música sem parar e psytrance. Primeiro, essa transição, como você viu, você acompanha tudo isso, e quando que a Violive decide entrar nesse setor, ou ela já estava estudando e atuando e foi só simplesmente ter mais agenda ou criar alguma label? Boa pergunta. Agora a gente entra num ponto importante que você que está assistindo vai conseguir pegar essas ferramentas. Agora a gente entra no lado de desenvolvimento pessoal. Boa! Certo? E isso é muito importante para quem está assistindo. O movimento wellness não é um mercado novo. Não é algo que surgiu para poder atender uma demanda financeira. Simplesmente está surgindo porque as pessoas estão ficando malucas. Essa é a pura verdade. E como bom psicólogo, a gente, nada é ninguém melhor para entender. Primeiro lugar do mundo de consumo de ansiolítico. Ou seja, somos o país mais ansioso do mundo. E está se tornando o 3º lugar de antidepressivos. Então, o que é isso que está acontecendo aí, que está todo mundo, de alguma maneira, ficando doente mentalmente, né? Então, o wellness não é um mercado novo que está surgindo. Ele vem com uma necessidade real de cura, de trazer melhoria para a saúde mental, uma grande realidade real que está surgindo. A grande maioria das pessoas estão muito no estado de alerta. E isso está trazendo muitos e gigantescos problemas. Você pega, por exemplo, uma criança, hoje ela ganha um celular, os pais já deixam ali, então, ou seja, já aquilo ali já está gerando uma falta de concentração, uma falta de foco. As crianças não conseguem hoje ficar 10 minutos concentrado numa única coisa. Tanta quantidade de estímulo à nossa volta que está ativando uma quantidade de estado de alerta que é doentio. Pode ser normal para muita gente, mas de longe não é natural. E a conta disso está chegando. Não é que vai chegar, já chegou. Já chegou. E é por isso que surge o wellness com uma necessidade real de equilibrar esse estado emocional, cognitivo das pessoas que está em todo o mundo precisando muito, e isso surgiu após pandemia. Pós-pandemia foi um momento que todo mundo sabe que mostrou como que está a realidade da saúde mental de muita gente. Muita gente ali, né? Tivemos muitos casos de suicídio na pandemia, né? Muitos músicos e artistas se suicidaram na pandemia. Então, a wellness não é somente eventos, mas é um movimento, né? Então você tem hoje eventos conscientes, zero álcool. Tipo, eu faço um evento a cada 2 anos, Cacau Dance. E, de novo, não é um evento, é um movimento consciente. São festas sem álcool, para você celebrar a vida, celebrar o amor, através de uma medicina, que é a medicina do som, a medicina do cacau, que conecta pessoas, conecta o coração. Então, esse tipo de proposta está tudo dentro do wellness. E são propostas de movimento onde que haja música também, onde haja momento para você celebrar, mas de maneira consciente, saudável, que te nutre e não te desnutre, e não te drena a sua energia, né? Quantas vezes a gente foi curtir noitada e chegou drenado totalmente, que a semana passa totalmente sem energia, né? Então imagina você participar de eventos com propostas ou meditações, onde que você volte com mais energia vital para você manifestar tudo que você precisa manifestar. Porque de verdade, a nossa versão mais incrível, a versão mais manifestadora, a versão mais realizadora, ela já existe. Só que ela está aí dentro.
E na frente desse dentro aqui, tem várias camadas, que é o nosso dever da nossa jornada de vida, tirar essas camadas por camadas para deixar brotar essa melhor versão, mais manifestadora, para você ser a pessoa mais realizadora nessa vida. Então, assim, viver de música, falando a receitinha que funcionou para mim, né? Que não é receita, né? Mas é um entendimento. Viver de música e de arte não é você estudar seu instrumento todos os dias e ficar 110% focado na música, na tocabilidade, no instrumento. Não, não é isso. É você trabalhar isso aqui, é você trabalhar isso aqui. Quando você trabalha mente e corpo, você consegue tornar a sua melhor versão, que já existe, brotar. Através do quê? Autoconhecimento, autocontrole, autorregulação emocional. Quais ferramentas? Meditação, pranayamas, técnicas de respirações que te levam a sair desse estado de alerta doentio e entrar nas ondas, eu chamo de ondas tetas, ondas neurais tetas, que são ondas que te levam para um estado de mais sensibilidade, percepção, clareza mental, você sabe o que você tem que fazer, você consegue nessa estação de rádio ouvir algo que é muito divino, que é a intuição. A intuição, ela não fala e não grita, mas ela sussurra bem baixinho. Então imagina uma pessoa no estado de alerta, muito doentio, ela não consegue ouvir o que é sutil. E aí você passa a vida e anos vivendo um loop, correndo atrás do vento, sem se autoconhecer, sem ativar essa fagulha divina que é você. Todos nós somos um fragmento da mesma fonte, todos nós somos um fractal do divino. Então o que a gente precisa de verdade aprender é conhecer aqui dentro. Porque tudo começa de dentro para fora. A gente não vai conseguir manifestar nada do lado de fora sem antes trabalhar melhor isso aqui dentro. E isso aqui dentro está sendo a maior incógnita, porque é tanto estado de alerta, é tanto estímulo à nossa volta, que você faz muitas coisas ao longo do dia e o que menos a gente faz é buscar alcalinidade e buscar conhecer quem é a gente. Afinal de contas, Jesus falou que o reino de Deus não está lá em cima, não está no alto, não está no trono, o reino de Deus está dentro, né? Então gosto de trazer essa fala porque está tudo dentro. E é de dentro para fora. O segredo, então, é dentro. O caminho é para dentro. Caraca, eu vou te falar. Daqui a gente você já leva algo para ouvir agora, se estiver no Spotify ou no YouTube, você já leva algo único, porque a fala dele traduz de fato o que a humanidade hoje vive, e na verdade ele também deu a pílula mágica, ensinou como que você pode também se automedicar sobre isso, né? Buscando conhecimento e principalmente de dentro para fora. Cara, você sabe que me chamou muita atenção, tem várias reflexões suas que eu escuto. Você falou algo que eu uma vez falei com a minha filha. Eu tenho duas filhas, uma de 18, que canta maravilhosamente bem, e uma de 7. Então a de 18 eu vi muito Disney com ela. Muito. E as últimas foi os dois filmes da franquia Frozen. E provavelmente vem uma terceira aí. E na segunda, ela fala na música sobre o sussurro que você acabou de falar, igualzinho, que é da intuição. E ela fala que devido ela ter que assumir ser rainha, a loucura toda dessa pressão, ela não conseguia ouvir. Ela fala, I can hear you. I can't hear you, but I want. Muita gente procura problema e outros não. Existem milhões de razões para eu não ouvir você. Aí ela fala, minha intuição. E tipo assim, parece bobeira, né? É um desenho animado, mas é a grande verdade. Você vai ver inúmeras coisas hoje, estímulos de tudo quanto é lado. Tem dias que eu pego os meus filhos e falo assim, hoje nós vamos almoçar de frente para o mar. Então, se você falar isso para qualquer pessoa, você falar, vai... Não, a gente fala assim, o que você quer comer? Vamos ali, ó, escolher uma quentinha, sentar na areia, guardar o celular
e só ficar com a trilha sonora do fundo do mar. E conversem. E eles se amarram, porque pra eles é diferente, né? A pessoa fala, mas, cara... E eu falo assim, cara, você para pra pensar que uma criança, ela tá sendo nutrida, meu irmão, 24 horas, por coisas que a gente demorou anos. E mesmo assim, na nossa fase adulta, a gente foi bastante, como que eu posso dizer? Bastante pressionado a fazer coisa, ter coisas. Era sempre o ter e nunca ser. Quando você fala de um evento desse nível e quando você cita zero álcool, mais consciência, cara, eu tenho toda a certeza que quem sai de um evento desse sai transformado. Sai totalmente consciente e que é a diferença dos outros eventos. Você sai inconsciente. Você tá com efeito de álcool, inúmeras outras coisas. Desses eventos você sai melhor. E quando você fala que não é de agora, já existe, eu acho que o dar a conhecer agora é muito bom porque ele já está solidificado de que é algo de cura de verdade. Porque não é nada novo. Ele sempre existiu, mas as pessoas decidiram procurar muito depois da pandemia, que a gente sabe que foi um caos psicológico por conta dessa pressão que não sei o que vai acontecer. Pode ser que eu vá morrer. E teve gente que falou, como eu não sei o que eu vou acontecer, eu vou acelerar esse processo e acabou se suicidando. Mas aí entra a música também como forma de cura. Que isso eu queria entender quando vem uma inspiração para você, que você também produz e compõe. Quando vem essa inspiração para você gerar algo que você sabe que vai manifestar cura e o que você tem que estar a nível de elevação para poder adquirir tudo isso. Por quê? Em suas palavras tem muita sabedoria. Para ter sabedoria você tem que ter consciência. E para ter consciência tem que ter vivência ou, no mínimo, tempos de dedicação. Explica um pouco disso, que aí a gente vai entrar um pouquinho na sua área de psicologia, que é a área que você acaba atuando também em paralelo ali com a música. Boa. Chegou um momento da minha vida que eu comecei a perceber que música, aqui no Ocidente, é muito limitado. A gente coloca a música numa caixinha muito pequena, sabe? Se você for olhar de uma maneira mais ampla, dar um zoom out sobre isso, você vai ver que, por exemplo, que no Oriente a música é algo sagrado. A música é algo, assim, divino. Se você for na Índia e perguntar para qualquer mestre, perguntar para ele o que é o som, ele vai falar Nada Brahma, que significa tudo é som. Como assim tudo é som? Tudo foi criado a partir do som. Quer ver o exemplo? Que haja luz e houve luz. Ou seja, o som da palavra criou a luz. Então o som vem antes da luz. O som ecoa desde a noite dos tempos. O som vem antes da matéria. O som, então, é algo primordial. É o primeiro elemento que não se vê, que não se enxerga como a luz. O som atravessa a parede. Nem a luz atravessa a parede. A luz falou pro som, eu sou mais rápido do que você. Eu ando na velocidade da luz, mas o som falou pra luz, mas eu atravesso tudo que estiver na minha frente. E você não. Porque eu vou mais profundo. Então o som, cara, eu entendi que o som não é só entretenimento. A gente aqui conseguiu colocar numa caixinha muito pequena. O som é uma medicina. Era uma medicina no passado. Os ancestrais já usavam essa medicina. Só que esse conhecimento se perdeu de verdade. Mas acredito que o som é a medicina do futuro, porque já foi no passado e está sendo resgatada novamente. Então, assim, hoje é um processo de você ter conhecimento, para você pegar esses conhecimentos, transformar em sabedoria, transformar numa prática que faça sentido, que seja coerente, dentro de uma lógica, dentro de uma ciência do som, dentro do estudo do som sagrado, para você oferecer isso para as pessoas. Não é algo assim que sai se fazendo, né? Então é você transmutar esse conhecimento e transformar numa prática que faça sentido e levar essa experiência para as pessoas, para sair desse estado de alerta doentio, para se nutrir de verdade, para elevar a energia vital, que aí transforma, é de dentro para fora, entende? Cara, é louco isso, hein? Louco. Você sabe que quando eu quis entender um pouco mais de música, que eu fui buscar, né, os sons os sons da minha etnia, né? Eu, como um bom baiano,
Então, eu cresci no som do atabaque. Então, tinha alguns projetos, né, de tambores, parecido com o Olodum, e eu fui ver que a música afro, né, a música do Olodum principalmente, ela se refere sempre à história que não está datada e que precisa ser contada. Falando desde os deuses do Egito, né, de inúmeras coisas, mas sempre está relacionado ao som. E se você falar em Egito, cara, se falar num continente rico demais, é o continente africano. E o som sempre foi algo que moveu eles. Então, quando você traz que o som é algo que é o princípio, eu acho que quando você começa a entender isso, até na hora de você verbalizar alguma coisa, você entende que o efeito daquilo pode ser muito bom, mas também pode ser muito daninho. E a música também, né? Hoje, eu vou entrar numa pergunta um pouco polêmica. Hoje a gente percebe que existem inúmeras discussões sobre os estilos de músicas hoje que é mais escutado, top 1 do Spotify e etc. E a gente percebe que muita música com realidade bastante delicada e complicada e indução de práticas e coisas que, sendo analítico, às vezes a gente sabe que não é bom, são as mais escutadas. Psicologicamente, como que você define que esse fenômeno vem acontecendo? Óbvio que nunca foi nenhuma novidade, porque na nossa época, eu calculo que na tua época também, tinha bandas que falavam pau que nós todos nunca assim direito. Então não é que agora que está acontecendo toda essa promiscuidade na música. Sempre houve, só que agora, com o advento da internet, ela viralizou de forma muito mais forte e notável. Mas deve haver um diagnóstico ou uma análise do que pode acontecer para que as pessoas queiram tanto consumir esse tipo de música e principalmente a galera mais nova e mais jovem. O que você diria como músico e como profissional de psicologia? Boa. Sempre teve na história essa dualidade da música, né? Eu tô lendo um livro chamado Música Árabe e ele conta através de um mestre da música, 4.000 anos atrás, ele fala que a música era uma ferramenta tanto para distrações e afastar as pessoas do seu propósito, como também para se conectar com o divino e com o seu propósito maior. Então sempre teve isso em todas as eras, em todas as épocas, né? Hoje não é nenhum privilégio de... Não é diferente disso. É claro que hoje a gente tem um avanço da internet, a música que vira plástico, né? Ela surge, ela morre e que não te leva a uma questão mais profunda, te leva mais para o lado da distração, né? Então no Ocidente, sim, a gente tem essa questão delicada com o lado da música e ser enxergada somente por um lado só de uma via e não também como uma possibilidade de conexão com o divino, consigo mesmo, como uma oportunidade de cura através das frequências. Precisamos entender o que é frequência, precisamos entender o que é ressonância, precisamos entender o que é esse fragmento divino que é o som, que dá desde a noite dos tempos, o que é isso, como que a gente pode usar isso a nosso favor, né? Músicas que te levam para ter mais foco, certo tipo de frequência que se você estimular ela, te leva para mais concentração, certo tipo de ondas sonoras que te colocam no estado de mais sensibilidade, mais ondas teta. Por exemplo, falando de maneira mais técnica, a gente está conversando aqui agora, nosso cérebro está vibrando nas ondas beta, que é o raciocínio lógico. Você está prestando atenção, eu estou falando. As ondas betas é de 6 a 8 Hz de frequência, batimentos por segundo. As ondas teta é de 4 a 6, ou seja, é bem mais lento. Então, se você tem um cérebro, você já acorda de manhã, ativando as ondas beta, fazendo um monte de coisa, pegando no celular, você não para respirar, você não para meditar, você está perdendo um estado que é muito precioso, que é as ondas teta. A gente só participa das ondas tetas em 2 momentos do dia, quando a gente está acordando, quando a gente está indo dormir, sabe aquele momento entre
sonho lúcido ali, um sono profundo e acordado, você passa pelas ondas delta, sono profundo, teta, e já passa para beta. Então, um estado de intuição, de percepção, de clareza mental, de sensibilidade, de percepção refinada, é um trabalhar das ondas teta. É fora do estado de alerta. É uma outra estação de rádio que a maioria das pessoas não estão. Porque está todo mundo no estado de alerta. Então, por isso que você vê a qualidade da música caindo, porque está faltando sensibilidade, está faltando percepção. A qualidade do ouvinte musical caindo, porque se coloca numa top 1 do Spotify uma música que tu vê que não nutre nada. Então tá tudo decaindo por conta de um estado de alerta tão estimulado excessivamente que precisa ser invertido, precisa ser estimulado sim do lado mais sutil. E existem várias ferramentas para isso. Respiração é uma delas, para você estimular as ondas teta. Meditação também é uma forma de estimular. Existem algumas plantas, alguns fungos, cogumelos, que te estimulam as ondas teta, te faz sair desse estado de alerta. Existem inúmeras ferramentas que estão à nossa disposição e a gente precisa ter acesso a ela porque não é interesse do status quo de uma grande sociedade que você tenha acesso a certas ferramentas que vai sair você dessa matrix, vai te tirar desse estado de alerta, porque o interesse geral é que todo mundo siga para uma mesma direção. Então você precisa estar antenado nisso, perceber as ferramentas que estão à disposição, usá-las na prática, porque não existe aula teórica de natação, só existe aula prática, só se aprende na prática. Ah, mas meditar não é para mim, é o que eu ouço. E quem está assistindo, toda segunda-feira tem meditação na minha casa, aberta ao público para todo mundo, inclusive você quiser irei segunda-feira. Toda segunda-feira eu abro minha casa para poder receber você, qualquer um, meu vizinho, enfim, para a gente meditar, fazer uma prática de ciência da meditação, sair do estado de alerta, estimular a criatividade, estimular a sensibilidade, sair desse estado doentio, do status quo de uma sociedade que quer que você siga para uma mesma direção, embutado, sem poder enxergar com mais clareza. Então, essas ferramentas estão à disposição. E eu tô aqui para ajudar as pessoas nisso. Aula. Pega isso aí, porque eu vou te falar, eu vou na segunda-feira. Provavelmente eu vou, porque eu preciso aprender e internalizar isso. Sabe, Eric, a gente sempre faz algumas perguntas que essas perguntas são perguntas que as pessoas sempre, eu sempre mando para uma galerinha, falo assim, pô, vou estar com fulano, o que você acha? Que pergunta você faria com uma audiência? Então você que está escutando a gente, ouvindo, assistindo, não esquece, eu dependo de vocês, dar um like, compartilhar para muita gente e na descrição, porque vai estar os dados, tanto meu quanto do Eric, para você seguir, tanto o Violive quanto o Eric Ramor, que vale muito a pena. Você já viu, tem conteúdo muito bom no Instagram dele que você vai gostar. Muita gente cobra e tá dando de graça. Houve uma certa um burburinho na internet de acordo com a CPI que foi criada dos pancadores. E eu vi muito poucos músicos se manifestarem para dar uma análise básica. Achar assim, foi bacana ou não foi bacana. Só que houve uma grande surpresa. Uma surpresa gigantesca para o próprio presidente da CPI, que acaba saindo caçado de lá. Houve uma surpresa do nível intelectual do artista, acreditando que a gente teve alguns exemplos, tipo MC Catra era um cara estudioso, mas ele era funkeiro. Então ele entendeu que havia um produto que ele ia ficar muito bem e criar os 500 filhos que ele fazia pelo mundo, então ele seguiu naquilo ali. Mas você via que tinha lugares que era muito específico, ninguém tava do funk, ele tava. Exemplo da Privilégio, era só ele que tocava. Aí depois entraram outros, mas assim... Então a galera entendia que não era só um músico. Havia um trabalho, como você falou no início, muito além de só estudar a música. Mas, quando muitos ali que estavam ali na análise da CPI, de terno e tal, pegou um cara tatuado,
com pinta de que não saberia nada, e o cara, um doutor de música. Quando o cara falava, trazia coisas, elementos que a pessoa jamais poderia imaginar que um funkeiro teria. Eu, particularmente, com relação a essa questão de batidões e tudo isso, eu acho que cada coisa tem que ter seu lugar, né? Cada clã, cada tribo tem que ter seu lugar de se reunir e escutar o tipo de música que você gosta. Então, eu acho que é necessário ter um certo crivo para poder estar em certos lugares. Porém, não é assim. Então, isso foi a base que nasceu essa CPI. Você chegou a ver alguma coisa baseado nisso, algum corte, alguma coisa? E o que você acha de que tem políticos querendo proibir que o funk seja considerado um estilo de música brasileira? Aí a gente fala um pouco de música a nível de que cada um acredita que se conecta com seus estilos aí, independente do que seja, desde o religioso ao, sei lá, a um canto gregoriano, ao que seja, só que vivemos num país onde é livre o consumo do que você quer. Perigoso? Bastante. Mas cabe cada um buscar sua consciência. Mas isso foi algo que chamou muita atenção porque tratava-se de música. De algumas coisas, mas também de música. E viu-se falar muito de música, mas música clássica. Música de alto nível, sendo citado como uma linha de estudo e de conhecimento de quem faz funk. Como músico, dê uma opinião sua e como psicólogo também, porque envolve a sociedade. Boa, boa. Então, eu quero me ater na parte da audição, porque a música, ela é realmente um construtor de personalidade. Eu gosto de dizer que você é o que você ouve. Então, se você tem uma criança que só ouve funk, analisa essa criança lá na frente. Você tem uma criança que só ouve sertanejo, algo mais melancólico, analisa isso depois, quanto que influencia na personalidade, né? Mas, para quem está ouvindo a gente aqui, ouvir é muito importante, cara. Ouvir todos os tipos de som. Não foque somente no som, se é funk, não importa. O importante é você ter um repertório e refinar seus ouvidos. Vou te dar um exemplo, você que é músico, você vai entender. Se você pega uma tinta azul e uma tinta vermelha, você mistura, qual é a cor que vai dar? Azul com vermelho. Azul com vermelho vai dar laranja, não? Vai dar roxo. Roxo. Cadê o azul e cadê o vermelho depois que vira roxo? Não tem mais, virou roxo, acabou. Você não enxerga mais. Agora, você consegue ouvir um violino, você consegue ouvir um violoncelo junto, você consegue ouvir uma bateria tocando, você consegue ouvir vários instrumentos de uma orquestra, tudo junto ao mesmo tempo, porque a nossa audição é muito mais rica que a nossa visão. A nossa visão é muito limitada. E a nossa audição, ela é muito rica. Tanto é que a primeira coisa que a criança que está dentro de uma barriga recebe de estímulo é o som. É o som. É o som do coração da mãe. É o som do que está externo. Então a primeira coisa que vai desenvolvendo o potencial humano de uma criança é o som. Só que isso está se perdendo. Antigamente nossos pais, nossos avós se reuniam numa sala para ouvir música. Senta aí, vamos ouvir. Hoje é uma televisão. Antigamente nossos pais, nossos avós contavam histórias. Você, por ouvir a história, você imaginava na sua cabeça toda a história. E aí você criava os cenários da história. Isso estimulava a criatividade de uma criança, isso estimulava o enriquecimento imaginatório. Hoje você tem um filme que já te dá tudo pronto. Você não precisa pensar em mais nada. Isso está emburrecendo as pessoas, porque a qualidade auditiva, ela é de verdade um grande potencial humano, de criatividade, de percepção. Porque falando de energias, o ouvir é uma energia feminina, a visão é uma energia masculina. E quando eu falo de energia, não estou falando de sexualidade, estou falando de energia, yin e yang, né? Então, a energia feminina, qual é a característica da energia feminina? É uma energia mais introspectiva, a energia feminina é uma energia mais receptiva, a energia feminina é uma energia mais
sensitiva, sensorial, com mais clareza. A energia masculina é o quê? A energia mais manifestadora, de fazer, tem esse equilíbrio. Então, é importante, cara, a gente estimular a nossa audição para estimular mais esse lado mais criativo, mais intuitivo. A intuição está ligada à audição porque os olhos apontam para fora, os ouvidos te levam para dentro, entende? O que está se acontecendo hoje é que está tudo muito estimulado visualmente. Você chega num lugar, você não ouve esse lugar, não, você chega olhando todo lugar, né? Você vai conhecer alguém, você olha, você não quer ouvir o que ela tem para dizer, não, primeiro você olha. Então tudo é muito visual e isso está perdendo a nossa capacidade de desenvolvimento do nosso potencial humano, a nossa melhor versão, voltando naquela história. Então, ouça todos os tipos de som, não fica só numa coisa só. Ouça música medicina, seja estimulada. Você já fez sound healing, banho sonoro? Cara, é algo maravilhoso participar de um banho sonoro de frequência que vai te limpar essa toxina que a gente carrega. É aquela com um som curativo, né? Som curativo. Cara, então, bacana. Estimular a audição, ouvir outras coisas, ouvir outro tipo de som, para poder te deixar mais inteligente, mais perceptivo. Porque o som não se vê, ele se sente. Então, se você está trabalhando a sensibilidade, é através desse canal aqui, não é desse canal. Nem é desse canal da fala. Quer trabalhar mais criativo, quer ser criativo, não, sem ser músico, e quer trabalhar com criatividade? Cara, segredinho pra você, ó. Trabalha esse canal aqui, essa faculdade. Não precisa ser músico não, como eu não, mas estimula mais isso daqui que você vai sentir a criatividade, percepção, clareza, intuição, falando mais alto. E é bíblico, né? Esteja pronto para ouvir e seja tardio no falar. Se já existe um entendimento, né, há tanto tempo, é isso aí. Olha só, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vou ter que chamar o Eric para mais episódios. Eu vou querer que ele me fale mais sobre respiração, mais sobre música, mas a gente vai caminhar para o final e eu vou fazer só um bate-bola aqui com o Eric. Se você estiver gostando, já sabe, né? Curte, comente, compartilha. Mas compartilha para alguém que quer ouvir e entender e também expor isso, praticar. Porque o Eric deu uma aula aqui, não foi falar só de música, foi falar de cura, foi falar de... Quando você fala de ouvir, isso foi, assim, muito sábio. Por que é muito sábio? Existem pessoas que acreditam que a sua crença ou a sua opinião vale muito mais do que o outro, colocar o outro para pensar. Você colocou para pensar. Quando eu falo de algo polêmico, você fala, então, vamos lá, se eu pego um ser que está se formando e coloco para escutar tal estilo de música, o que é que nós vamos ter lá na frente? Então tem que ouvir de tudo, mas tem que perceber o que é bom. Eu costumo colocar música clássica para os meus filhos depois de uma determinada hora. Eles baixando a frequência e preparando. Às vezes nem sempre eu consigo. Mas eu te digo, as notas deles são muito superior de muita gente. E aí as pessoas falam, às vezes eu vou ler alguma coisa com eles, eu sei que música que eu coloco para eles ativarem ali, ó, toda a percepção de aprender, o cérebro deles entrar nesse modo. Mas eu não sou um conhecedor nato, não, mas eu pesquiso por quê. Eu sei que a responsabilidade é minha. O que eu vou deixar aí no mundo são eles. Então, eu sei que a responsabilidade é minha, deles, está minimamente encaminhado. E eu sei que a música tem um poder, a palavra, o som tem um poder fora do comum. Fora do comum. A gente percebe, a gente vê muita gente ter atitude de acordo com o comando que lhe foi dado. Se encapsular de acordo com o que ouviu durante muito tempo. Isso não foi nenhuma vacina nem nada, isso foi o som. Foi o som que a pessoa internalizou e consumiu. Então a análise que você trouxe no final aí vale milhões, né? Vale milhões. Eric, uma coisa que eu queria saber. A gente já falou sobre isso, você respondeu. A Violive hoje e o Eric se adapta a vários estilos de eventos de acordo com a agenda e a solicitação. A Violive atende hoje todo um ecossistema que a pessoa não precisa se preocupar mais, então não é aquela coisa que preciso do som, preciso disso, daquilo outro.
a pessoa tem entendimento que esse problema vai ser resolvido, a Violive é a solução para isso. O que eu queria que você deixasse? Primeiro, os contatos, que a pessoa entrasse em contato com você e uma experiência ou algo que te chamou muito a atenção, que hoje você não esquece, vivida como músico. Seja num show, seja você sozinho, como músico, você falou, cara, ser músico me permitiu fazer isso, seja de bom ou de ruim, ou seja de muito bom, para que as pessoas saibam que as pessoas adoram de uma história que seja contada assim, muito autoral, né? Maneiro. A Violive se tornou não somente uma agência de entretenimento, mas recebeu um upgrade, agora trabalhando a minha melhor versão. Então, nós se tornamos a única agência do Brasil Wellness Entretenimento, onde a gente atende o ramo da música, com diversas bandas, atrações, DJs e tudo mais, mas também o lado wellness, com meditação, sound healing, festas conscientes, participando de eventos conscientes, aulas de yoga, sonorizando isso. Então, se torna algo bem amplo assim, para quem quiser contratar no final de ano e trazer para os seus colaboradores algo maneiro, diferente, para ser vivenciado, comemorado, pode contratar a gente também. Eu ia te perguntar isso em relação a, dentro dessa modalidade de upgrade agora, né? Tem alguma agenda, tem algo que as pessoas podem ouvir e já pesquisar, tipo assim, pro ano que vem vai ter um evento X, ou Z, em tal lugar. Por favor, deixa a gente conhecer, porque eu acho que as pessoas vão querer saber. Faça contato. E acelera um pouco o processo para elas não terem que pesquisar tanto. Faça contato, porque sempre temos movimentos, jornadas e retiros acontecendo. Bacana. Retiros de autoconhecimento, retiros de desenvolvimento pessoal, jornadas psiconautas, jornadas de meditação. Existem várias modalidades, várias ferramentas para desenvolver o nosso potencial humano. E uma história interessante é que recentemente construí com a minha família, eu, meu pai, meu irmão e minha mãe, uma geodésia no quintal da minha casa. Quem não sabe, geodésia é uma estrutura de bambu, né, aquele formato meio iglu, né, um domo, para a gente fazer toda essa loucura de servir o próximo, levando algo maneiro para as pessoas, que é meditação, som, festas conscientes, banho sonoro, sound healing, através dessa nave criada aqui em Jeribá. Fica na minha residência, toda segunda-feira tem meditação. Você que é de Búzios, da região, de fora, está aberto para você chegar lá, se alcalinizar com a gente, começar a melhor segunda-feira da sua vida, porque a vida é agora. E ativar esse lado mais intuitivo, sair desse estado de alerta doentio, tá todo mundo precisando meditar. Então, tá aí o convite. Esse é o que eu queria contar. Cara, primeiro que eu me amarrei, porque assim, eu tava esperando uma agenda, algo assim, mas a agenda é anual e fixa e toda segunda, então não precisa. E daí também, seguindo, eu acredito que vai ter uma agenda a mais com esses outros eventos, só que deve ser por demanda, né? Sim. As pessoas se reúnem, aí junta um número X, e bacana, porque eu vi muita coisa sua em alguns lugares específicos, que não cabe a mim fazer publicidade de lugares específicos, mas a primeira coisa que eu quero falar na nossa fase final aqui é gratidão pelo tempo que você dedicou. Cara, muitíssimo obrigado. Assim, eu sei da tua agenda, a gente tentou marcar várias vezes, mas tinha que ser você o primeiro. Porque todos os demais, não, cara, eu queria só que você deixasse só uma reflexão, que eu vejo bem no seu perfil. Eu vejo que você tem uma comunicação bacana, você tem um marketing legal. E essa é a minha área, e eu sempre falo, a maioria dos músicos fazem muito mal o seu marketing. Felizmente eu não tenho como fazer essa crítica a você, porque o seu está muito bem feito. Hoje você entende que é um investimento válido ou o boca a boca está tudo bem, está tudo certo. Eu falo sempre de um funil, onde entra o boca a boca, as indicações, mas que de fato a pessoa precisa procurar e te encontrar no mundo que todo mundo está navegando o tempo inteiro, a cada segundo, né? Milhares de pessoas conectadas na internet. Então, isso eu vi que está muito bem posicionado, parabéns, continua, está muito legal, assim, porque você entra e vê exatamente o que é, como que é.
Você não fica perdido em inúmeras informações, que é o que acontece com os perfis hoje dos artistas. E o investimento na publicidade e no marketing específico, porque estamos tratando de uma empresa, né? Viver de música e arte é investir para que isso te dê retorno. Você falou logo no início, a gente não tem salário, a gente tem que ter agenda. Se não tiver agenda, a gente fica complicado. Para ter agenda, as pessoas precisam saber da nossa existência. Espero que muita gente saiba da existência de vocês através do nosso canal. Mas eu queria, assim, a sua opinião e o que você tem feito para poder ter um Instagram harmonioso, intuitivo, bacana, porque de fato você tem uma comunicação muito bacana, e isso é raríssimo se ver hoje. Minha fala então é: quem não é visto não é lembrado. A fala tudo. Então, seja visto com estratégias, seja visto com ferramentas que te dêem suporte para você. Seu trabalho, que é muito bom, precisa chegar até ali. Para chegar até ali, você precisa de uma estratégia, porque as estratégias diminuem os esforços. Então, ter uma consultoria, ter alguém que possa te levar a um entendimento, te ajudar nesse processo, sim, para quem é músico, é super necessário. De fato. É isso. Suas considerações finais, Eric Ramboa por Eric Ramboa. Obrigado, Joey. Tamo junto sempre. Aí, a galerinha dos bastidores aí. Para fechar, o mais importante, cara, é aqui dentro. Esqueça tudo que tá fora, porque tem uma frase de uma música que diz que viver é afinar o instrumento. A gente é o instrumento. Para eu tocar meu violino, eu preciso, antes de tocar, afinar. Senão sai horrível a música. Imagina você que não afina seu instrumento, como é que vai ser a jornada da sua vida? Horrível. Então viver é afinar o instrumento, de dentro para fora e de fora para dentro. Porque tudo é uma questão de manter a mente quieta, a coluna ereta e o coração tranquilo. Obrigado, Joey. Tamo junto. Até a próxima aí. Esse foi mais um Falando de Negócio, mas dessa vez a série Vivendo de Música e Arte com Eric Ramboa, o number one da nossa série. E eu quero muitos comentários e compartilhamento, porque esse episódio foi extremamente especial e assim, com a instrução incrível desse mestre, não só da música, mas também da psicologia, que valeu muito. E fique atento, eu vou deixar nos comentários primeiro e também na descrição todos os dados, tanto do Eric, perfil pessoal dele, quanto da Biolive, que é a empresa e a arte que ele vive hoje. Muitíssimo obrigado, até o próximo episódio.